Olá, meu nome é Paulo Miranda e seja bem-vindo ao Falando Ciência. De biotecnologia hoje, o artigo que eu trouxe para vocês ele foi publicado em 2011 no periódico Annals of Microbiology. Foi um estudo que culminou nesse artigo, ele partiu de uma parceria entre pesquisadores da UFRPE e da UFRN, e o artigo é intitulado Produção de celulase chilanase por parte de espécies de fungos do gênero Aspergillus. Um resumo rápido aqui para vocês foi que esses pesquisadores eles buscaram ver qual era se esses fungos, diferentes espécies do fungo Aspergillus, eram capazes de sintetizar enzimas de interesse biotecnológico, eles utilizando bagaço de cana-de-açúcar como no meio de cultura, para ver se isso fazia com que esses fungos sintetizassem essas enzimas para posteriormente poder ser extraídas com a finalidade de aplicação biotecnológica. Certo? E aí vamos entender agora, né, como é que se deu esse trabalho, desde a fundamentação teórica até os resultados que eles encontraram. Bom, os autores eles começam destacando que diversas indústrias produzem como resíduo de seus produtos celulose e a hemicelulose. E dentro desses resíduos que essas indústrias geram ao obter seu produto, um dos mais comuns a ser encontrado é o bagaço da cana-de-açúcar, né, que é um resíduo fibroso de cana que ele sobra após se extrair o suco dessa cana, então gera esse tipo de resíduo. Normalmente, esse resíduo é utilizado como combustível de algumas caldeiras. Daí, esse resíduo ele também pode ser utilizado como substrato para a produção de enzimas de interesse biotecnológico, como celulase ou chilanase. A celulase, as celulases, na verdade, né, são enzimas sintetizadas e secretadas por fungos filamentosos. Para quem não sabe, o fungo, quando ele vai se alimentar, ele produz enzimas ali no seu organismo, libera para o meio em que ele está inserido, essas enzimas vão processar algum tipo de material e aí eles absorvem já a matéria processada. Né? Esse é o tipo de digestão, por assim dizer, do fungo. Né? Ele libera essas enzimas no meio e aí essas enzimas processam o material que eles querem assimilar e depois absorvem. Né? E aí essas celulases são consideradas complexos enzimáticos que são formadas por outros três componentes enzimáticos, sendo a endoglucanase, exoglucanase e a celobiase. Já as enzimas chilanases são enzimas que têm a capacidade de degradar resíduos de hemicelulose composto por chilanas. Né? As chilanases possuem aplicação distinta em diversas indústrias, desde a indústria alimentícia até a indústria têxtil, como outras também. Né? Então, destacando aí que são duas enzimas de interesse biotecnológico, uma para processar a celulose e outra para processar também a hemicelulose. Tá? E aí, quando você produz essas enzimas e consegue levar ela para algum tipo de indústria, quando você consegue descobrir um método de melhorar a produção dessas enzimas que utilize, por exemplo, matéria barata, você está fazendo ali uma aplicação biotecnológica, onde você está pegando tá melhor, tentando condicionar o meio ali para que você possa ter um produto, né? Isso aqui na verdade mexe com muita coisa. Então, os fungos filamentosos dos gêneros Aspergillus, que é o gênero que o pessoal desse trabalho decidiu estudar, são conhecidos por sintetizar diversas enzimas de interesse tecnológico, dentre elas as celuloses e as chilanases. Portanto, o objetivo desses pesquisadores com esse estudo, que acabou culminando nesse artigo, foi de avaliar a produção de enzimas de diferentes espécies de aspergillus utilizando o bagaço de cana-de-açúcar como parte fundamental desse substrato. Ou seja, normalmente no processo de síntese, para poder obter essas enzimas, tem todo um meio adequado ali em que esses fungos são colocados em contato com esse meio e a partir disso, isso vai induzir a síntese dessas enzimas, né? Tanto a celulose quanto a chilanase. E aí, a ideia desses pesquisadores é por que a gente não pega um resíduo que é gerado em excesso, né? Às vezes você não tem nem o que fazer com esse resíduo, e a gente verifica se ele não serve como eficiente substrato para a síntese dessas enzimas, se eles não induzem a síntese dessas enzimas, que as celulases e as chilanases, para esses fungos. E aí a gente pode lançá-lo, então, tentar lançar aí a ideia de que esses fungos eles possuem essa aplicação biotecnológica, e fazer todo
esse apanhado do processo de usar, desde usar resíduos da indústria para dar uma destinação a esses resíduos, gerando menos poluição, até a gente conseguir então um produto que a gente comercializa, como celuloses e hemicelulose. Enfim, material e métodos. Como eu sempre destaco nesse tópico, o link de acesso ao artigo, caso você tenha interesse de ver na íntegra, inclusive essa metodologia mais detalhada, tá aqui na descrição do vídeo. Resumindo o que eles fizeram, né? Pegaram 9 espécies distintas de fungos do gênero Aspergillus. O nome das 9 espécies está aparecendo aí para vocês, com linhagens específicas também. E aí eles pegaram um bagaço de cana-de-açúcar. Eles classificaram o bagaço em dois tipos, que é um bagaço de cana que é mais processado, onde ele passou por um processamento maior para se extrair tudo possível ali do suco de cana, por exemplo, e um outro que é menos processado, tá? O qual nós chamamos aqui de crua, na hora da gente falar sobre resultados. Eles processaram esse material, esse bagaço de cana, e fizeram uma formulação ali no meio de cultura, a qual os fungos eles foram cultivados dentro desse meio de cultura, contendo esses pedaços desses dois tipos de cana-de-açúcar por 5 dias a uma temperatura de 30 graus Celsius. Depois desse tempo, como eu falei para vocês lá, agora há pouco na introdução, os fungos eles colocam as enzimas para o meio extracelular, eles centrifugaram tudo, separaram o sobrenadante, que ali constaria então o extrato enzimático, a presença dessas enzimas, e eles foram testar então a atividade enzimática para também estimar a concentração de enzimas, né? E aí, a partir dessa estimativa, eles testaram 5 atividades enzimáticas, que é a atividade total de celulase, testaram também as específicas, que é a da celobiase, exoglucanase e endoglucanase. Eles também testaram a atividade da chilanase, né, seguindo protocolos específicos que vocês podem encontrar eles resumidos no artigo. Beleza? Bom, resultados de discussão. Os resultados eles indicam que todas as 9 espécies do gênero Aspergillus que eles testaram foram capazes de produzir celulase e chilanase, ou seja, eles indicaram essas atividades. Dentro de celulase, a gente tem as atividades da exoglucanase, endoglucanase e celobiase, tá bom? E aí, indo ao encontro da ideia inicial deles, que era verificar se, confirmando a hipótese de que esses fungos, na presença, utilizar um substrato que geralmente é esse descarte assim da indústria, pode ser uma boa alternativa então para servir como um indutor para a síntese de enzimas de interesse biotecnológico. E na descrição dos resultados, eles acabam detalhando essa estimativa da concentração enzimática, né, que para cada espécie testada, e qual foi a mais eficiente para cada tipo de enzima também. Por exemplo, uma espécie X ela produziu mais enzima quando foi posto em contato com o bagaço de cana-de-açúcar mais processado. Já a espécie Y conseguiu produzir mais chilanase quando foi colocado em contato com a espécie ou com um substrato que conteria o bagaço de cana-de-açúcar menos processado e por aí vai. Eles também eles fazem essa discussão assim que tipo vale a pena ler, mas ela acaba se tornando repetitiva para trazer aqui para o vídeo, né, sobre qual espécie respondeu melhor a cada tipo de substrato. E aí um resumo para vocês é que no caso a espécie Aspergillus phoenicis produziu mais enzimas da chilanase, celobiase e exoglucanase quando ela foi posta em contato no bagaço de cana-de-açúcar menos processado, né? Então, essa espécie respondeu melhor e conseguiu sintetizar mais do que todas essas 3 enzimas, que é a chilanase, celobiase e exoglucanase, quando foi posto em contato com o bagaço de cana-de-açúcar menos processado. Os autores teorizam que os resultados que eles obtiveram nesse sentido se dá porque o bagaço menos processado ele possui mais matéria-prima, né? Como ele tem ali mais açúcares ali que não foi tão extraído quanto mais processado, isso pode ser favorecido algumas espécies a terem produzido mais enzimas na presença desse substrato, né? Já a espécie Aspergillus aceratus e a espécie Aspergillus carbonarius, utilizando o braço de açúcar mais processado, produziram mais endoglucanase e celulase. Ou seja, aqui já entra contraste, porque o mais processado foi que permitiu a síntese de mais endoglucanase e celulase parte da espécie Aspergillus carbonarius, né? Logo, eles concluíram que as linhagens que eles testaram, dentre as 9 linhagens, né, dentre as 9 espécies e as linhagens,
que aspergillus foenicis, aspergillus equerlatus e aspergillus carbonários são eficientes alternativas para a produção de celulase xilanase, utilizando resíduos industriais como bagaço de cana, né? E aí, vamos agora a alguns comentários desse trabalho que eu já deixei claro até mesmo antes de entrar no material e métodos. A relevância que esse trabalho tem é que você consegue integrar diversas áreas, assim. Você está pegando a área da microbiologia, né, para estudar, então, a metabólica de fungos, síntese enzimática também, e aí você consegue juntar dois processos de duas problemáticas atuais que a gente tem nos dias de hoje, que é uma destinação para resíduos de indústria, como por exemplo bagaço de cana-de-açúcar, que é uma matéria-prima que é utilizada por diversas indústrias, mas aí esse resíduo normalmente não se sabe muito o que fazer com ele. E aí você reaproveitar esse resíduo, que poderia virar biomassa para uma fonte de energia renovável, mas ele também pode virar substrato para uma outra indústria já explorar para poder induzir a síntese de enzimas de interesse biotecnológico, que seria, no caso, a celulases e chilanases. Né? Então, esse trabalho ele abre essa perspectiva de começar a empregar essas espécies e começar também a utilizar esses resíduos dessas indústrias dessa forma. Só que, claro, isso precisa de. Isso foi feito em laboratório, utilizando equipamentos simples, como eles cultivaram esses fungos em alemão, por exemplo. Isso precisa ser estudado em grande escala, né? E é assim que a ciência funciona, né? A gente começa a estudar isso aos poucos para depois juntar bem e amarrar bem uma, todos os dados que a gente tem para poder dizer que o que é funcionável em grande escala e o que não é, como é que as coisas funcionam. A gente vai fundamentando isso, nós cientistas vamos fundamentando isso, para lá na frente, daqui a 10, 20, 30 anos, alguém começar a colocar isso em prática, né? Então esse trabalho começa a plantar sementes para que isso seja desenvolvido futuramente, né? Bom, e é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de ler esse artigo que está aqui no box de descrição. E, bom, se inscreve, curte, compartilha com seus amigos, comenta aí embaixo o que você achou desse trabalho. E é nessa que eu vou.